Ao chegar ao final da corda, deu um nó. Olá, tudo bem? Eu sou o William Costa e eu vim falar com você hoje sobre... Eu acho que isso pode ser não só útil para você, mas deve ser cotidiano, tá? Eu vim falar com você sobre trauma. O que é um trauma realmente, tá? Eu citei essa ideia das cordas aqui porque a gente vai usar como metáfora para te fazer entender, tá? Mas antes, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta o nosso conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais. Se você acredita que ter consciência sobre traumas é relevante para alguém que você conhece, então já compartilha lá no WhatsApp, tá? Vai ser um prazer conseguir ajudar as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, tá bom? Vamos lá, então o que é um trauma basicamente? Um trauma, eu vou dar duas conotações para um trauma, tá? Sabe quando você tá jogando futebol ou fazendo uma atividade física e você bate, vou dar um exemplo, tá? Você bate o braço, por exemplo, e quebra o osso do braço. Isso é um trauma físico, tá? É algo que o seu corpo não conseguiu resistir, não conseguiu solucionar sozinho, rápido, instantaneamente, tá bom? Então, você vai no traumatologista, que é um médico que cuida de traumas, e ele vai te mostrar que esse trauma aqui, do braço, do osso que quebrou, só vai ser consertado quando colocar uma plaquinha, alguns pininhos, vai demorar uns 3 meses para a recuperação completa, se você fizer todas as sessões de fisioterapia. Então, existe um processo para você curar o trauma físico que você sofreu, tá bom? O mesmo acontece com as nossas emoções. O que são traumas emocionais e não físicos, emocionais? Quando eu falo de emoção, eu estou falando de duas coisas, principalmente uma, mas são duas. Eu estou falando do meu pensamento, tá? Então pode ser uma memória, pode ser um registro que ficou forte em mim. E eu também estou falando de química emocional. Quando eu estou falando de emoção, uma emoção de alegria, por exemplo, é o disparo, a produção e o disparo na minha corrente sanguínea de vários hormônios, de vários elementos químicos que vão me modificar quimicamente. Quando eu estou emocionado com a emoção da raiva, eu tenho na minha corrente sanguínea, por exemplo, disparada adrenalina, noradrenalina. Eu tenho várias químicas, várias nutrições químicas que estão transitando pelo meu corpo e me modificando, ou me dando mais força, ou me fazendo refletir, ou me dando um congelamento físico, ou me dando mais motivação. Então, a química emocional é um aspecto importante. Então, quando eu estou falando de o meu trauma emocional geralmente é um pensamento, um registro que eu não entendi muito bem, assim como no trauma físico, lembra? O meu corpo não tinha sido capaz de sozinho solucionar o problema instantaneamente. Então, o trauma emocional é um pensamento que eu sozinho não fui capaz de concluir na minha mente. O que é concluir? É ter compreensão completa sobre o que aconteceu e ter ficado em paz com isso. Às vezes eu não aceitei, às vezes eu não entendi, tá? E esse não entender, não aceitar, produz uma química emocional que pode não me fazer bem. Então, quando eu estou falando de um trauma, eu estou falando. Vou dar um exemplo classicão, classicão, classicão. Teve um rapaz que tinha um trauma de baleia e ele precisava superar esse trauma de baleia. Curiosamente, ele morava em São Paulo, nunca tinha visto uma baleia ao vivo e a cores. E ele vai no consultório de hipnose, passa por um tratamento e lá descobre-se. Ele fala: pô, tô, eu, eu tenho essa fobia de baleia e eu nem sei o que aconteceu. Eu só sei que eu só de imaginar que eu vou passar por praia, por algum lugar, eu já fico bem desconfortável. Se eu voo por cima
do oceano para ir para outro país, eu já fico extremamente com medo, é um medo muito intenso para mim, me deixa muito, 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 muito mal. Então eu preciso tratar isso. Aí você vai ver o que aconteceu, enfim, cavuca, 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 mexe, 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 e encontra lá atrás o dia que ele com pouquíssima idade, 3 4 anos, ele se lembra dele do lado de uma baleia de metal grande e o pai dele lá longe tirando foto dele. Ele lembra desse dia, não entende o que isso tem de mais, só lembra que nesse dia ele tá muito chateado por estar do lado dessa baleia. Aí ele lembra de um outro episódio dele na praia e o pai dele passando mal, indo pro hospital de um problema que ele teve na praia. Teve um outro dia que o pai dele quase se afogou. E sempre episódios dele com praia. E aí você não entende como, mas a mente dele associou todas essas informações, todas. E aí ele criou uma fobia de baleia. Você fala, mas cadê o trauma? Lá naquela foto que o pai dele estava tirando dele, do lado da baleia, ele estava com medo da baleia e só queria que o pai estivesse por perto, só queria que o pai estivesse abraçando ele ao invés de tirando a foto. O pai só queria tirar uma foto para registrar, tinha uma boa intenção ali, mas ele não conseguia, naquela situação, com pouquíssima idade, entender que a intenção era essa e passou muito medo, registrou uma carga de medo muito grande emocionalmente. A mente não conseguiu concluir essa informação e ficar em paz. E isso foi se agravando, associou com outro problema, que associou com outro problema e virou uma fobia de baleia. E aí você conversa com o cara, ele no, no consultório mesmo, você vai lá, ajuda ele a passar por esse trauma, a entender, a ressignificar, dar um novo significado para todos esses eventos, esses traumas que aconteceram que ele não conseguiu, vai fechando cada uma das situações, dando finais que ele entende, que ele compreende, que ele aceita, até chegar no momento presente. E aí você mostra para ele uma foto de baleia e ao invés dele surtar na cadeira, dele fazer xixi na calça, dele fazer qualquer coisa, ele pega a foto da baleia, olha para ela e grita: Eu consegui! Eu sou mais forte que você! E meses depois, esse cara tá no SeaWorld, perto do tanque de baleia, e recebe, junto com o filho dele, de uma maneira totalmente ressignificada e linda, um jato de água da baleia caindo sobre o rosto dele. E aí? O que era o trauma? O trauma era aquele registro intenso lá de trás que não ficou bem registrado, bem resolvido, é uma informação em aberto e o nosso cérebro não consegue trabalhar com informações em aberto. Ele deixa ela lá registrada e sempre vai te lembrar, ó, tá em aberto, tá em aberto, tá em aberto. Conclui, conclui, conclui. Enquanto você não conclui, ele aparece como se fosse um pop-up aqui na tela, sabe? Pois é. Ao chegar no final da corda, sempre dê um nó. Aprendi essa frase no Kung Fu. Quando você está trançando uma corda de palha, por exemplo, você vai trançando, trançando, trançando. Se chegar no final você não der um nó e for fazer outra coisa, as palhas se abrem e você deixa o trabalho todo que você tinha desempenhado ali e por água abaixo ele se desfaz e aquela informação fica em aberto. Você quer uma corda bonita, você quer uma corda bem feita, concluída. Ao chegar ao final da corda, dê um nó. É de extrema importância a gente entender a relevância dessa analogia. Só que eu quero sempre te trazer as informações de maneira dupla. Então, a intenção não é te confundir, mas é te dar dois pontos de vista diferentes. Você entendeu que você tem que chegar no final da corda e dar um nó? Você entendeu que um trauma é aquilo que eu não consigo sozinho resolver naquele momento? Eu fico confuso ou eu fico
não aceitação. Entendeu? Muito bem. Existe um termo na psicologia chamado nó conflitivo. O que é um nó conflitivo? É aquilo que você vai tratar na terapia. É aquele ponto que dá início ao trauma, ao relacionamento negativo que você tem com uma situação, com uma emoção. Quando eu vou iniciar uma corda para trançar a corda, eu não inicio ela do nada. O ideal é que eu dê um nó. Esse é o nó conflitivo. Onde começou o meu problema, que vai lá na frente se tornar um ponto de fortaleza. Mas ele inicialmente não é um problema. O meu primeiro nó foi quando tentaram tirar minha foto com a baleia. E ali eu instalei um trauma. Foi ali o meu nó conflitivo. E no decorrer da vida, como eu não encerrei a minha corda, como eu não dei um nó no final da corda para concluir a minha corda, eu não fui até o final da compreensão do meu trauma, então eu levei isso para a vida toda. Até conseguir, efetivamente, num consultório clínico de hipnose, encerrar. Mas até chegar nisso, o problema estava no nó conflitivo. Eu quero que você entenda que às vezes você está com dificuldade para parar de fumar, você está com dificuldade para parar de beber, você está com compulsão alimentar, compulsão sexual, você está com qualquer outro distúrbio alimentar, anorexia, bulimia, ortorexia, você está com, por exemplo, mania de mentira, mania de roer unha, mania de tirar fiozinho das coisas. Essas compulsões muitas vezes nascem de um nó conflitivo. E o maior desafio numa terapia é você conseguir encontrar um nó conflitivo. Quando você encontra ele, o que é visto não pode ser desvisto. Depois que eu encontro com isso, o meu ser vai clamar por uma solução. Eu já encontrei o problema. Tem que ser ressignificado. Você ressignificou esse nó conflitivo, você solucionou o seu trauma. E aí isso te deixa muito mais forte, mais empoderado e toda aquela coisa que todo mundo adora falar quando vai tentar vender um processo de coaching, hipnose, terapia, seja lá o que for. Então, o grande lance é onde é que está o nó conflitivo. Às vezes eu não consigo fazer isso sozinho. Às vezes eu preciso de ajuda de um profissional para conseguir chegar até o meu nó conflitivo. Mas quando eu encontrar, eu tenho que ir até o final e ressignificar. Porque como já dizia aquela frase que eu aprendi no Kung Fu, ao chegar ao final da corda, deu um nó. Certo? Você gostou desse conteúdo? Compartilha ele com as pessoas que você ama, que você sabe que precisam de auxílio. Ou se elas não precisam, elas podem ser multiplicadoras dessa informação. Um grupo de WhatsApp, que seja um grupo do bem, as pessoas que você ama, tá bom? Curta, compartilhe, se inscreve no nosso canal do YouTube, vai lá no Instagram, a gente também tem um perfil, segue o nosso perfil, curta as publicações. Quanto mais você dá moral, né, para esse tipo de conteúdo, mais eu vou entender que o trabalho que eu estou fazendo está valendo a pena. Certo? Posso contar com você? Então te vejo no próximo vídeo. Um abraço.